Olá, queridos. Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Pera aí só um minutinho, não passa ainda esse pedaço do vídeo. Eu queria dizer para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para você poder receber todo o nosso conteúdo. De maneira especial, ainda ativa o sininho, porque aí vai chegar a notificação sempre que a gente postar, para você ficar assim, será que já postou? Será que... Então, você vai saber quando a gente postar. E também, depois que você terminar de assistir esse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, porque nos ajuda muito na nossa evangelização. Deus abençoe, gratidão. Vamos então agora à nossa partilha da Palavra de Deus. Então, mais um domingo, dia do Senhor, dia da nossa experiência pascal. Quarto domingo da Páscoa. Geralmente o quarto domingo da Páscoa é o chamado Domingo do Bom Pastor, onde falamos sobre esse que nos conduz, para o céu, para a vida eterna, nos conduz para a salvação, nos conduz para a profundidade, a volta à intimidade dos mistérios de Deus. Hoje também nesse domingo celebramos o Dia das Mães, então quero saudar aí as mães, de maneira especial. Sejam bem-vindas as mamães que estão aí assistindo a nossa transmissão, né? A nossa homilia, sendo do dia de hoje. Então Deus abençoe você que é mãe, o dom da maternidade. Deus abençoe você que tem o desejo da maternidade. Deus abençoe você que desenvolve essa missão de educar, de criar os filhos na fé, na luta desse dia de hoje. Ser mãe é desenvolver um projeto de Deus na sua vida. Assim como Jesus se encarnou para desenvolver o projeto do Pai, né? Também a mãe desenvolve esse projeto. Deus, apesar de ser chamado de Pai, tem no livro de Isaías que fala para nós sobre esse Deus que, como uma mãe, não esquece do seu filho. Então traz essa marca também da maternidade em Deus, que não esquece dos seus filhos, essa marca da mãe que cuida. Hoje nós vamos falar do pastor, né, que cuida das ovelhas. Então, o cuidado, né, é uma marca muito materna, né? Então, que você seja também essa mãe que cuida dos seus filhos, que zela, que se preocupa, que não abandona, né, que não lava as mãos, mas que continua cuidando, rezando, intercedendo, oferecendo os seus sacrifícios por amor a seus filhos. Em primeiro lugar, por amor a Deus, mas expressado também através dos filhos, pelo dom da maternidade. Então, a liturgia de hoje, na primeira leitura, vai falar que Paulo e Barnabé, eles estavam em uma cidade, mas ninguém queria dar atenção ao que eles estavam falando naquela cidade. Então, eles vão dizer, vamos então embora e vamos nos dedicar, como Deus nos pediu, à evangelização dos pagãos. Isso é interessante porque mostra que os apóstolos eles não estavam interessados em perder tempo. Se ninguém quer ouvir, ok, não está fluindo, não estão escutando, não estão querendo receber a mensagem, ok, vamos embora, vamos para outro lugar. Eles não perdiam tempo, vivendo já uma característica do evangelho que Nosso Senhor tinha dito de não lançar pérolas aos porcos. Eles estavam ali, dispostos, disponíveis, querendo falar, querendo anunciar. Mas o povo não estava querendo ouvir. Então, o problema não era deles. Era do povo que não queria uma experiência, era do povo que não queria se comprometer, era o povo que não queria compromisso. Então vamos embora. Se vocês não querem ouvir essa mensagem, nós vamos seguir o nosso caminho, porque a missão é muito maior do que ficar aqui perdendo tempo com vocês. E aí vai dizer que eles sacudiram então a poeira dos pés e foram embora. Justamente é bonito porque a gente vai vendo na vida dos apóstolos se cumprindo aquilo que Nosso Senhor falou. Quando entrardes em uma cidade e não fores bem recebido, sigam em frente e sacudam a poeira dos pés. Ou seja, deixem para trás as experiências que não foram frutuosas. Deixem para trás as mágoas, as chateações, as negações e sigam. Quando a gente vai desenvolver uma missão, um trabalho, quando a gente está fazendo aquilo que devemos fazer, nós devemos ter a plena consciência de que se as pessoas não aceitam, se as pessoas não acolhem, se as pessoas não retribuem da maneira que esperávamos, nós não precisamos ficar, naquela preocupação de que é algo pessoal conosco, mas a pessoa simplesmente não quer a presença de Deus ou aquele que estamos anunciando. Então,
eles estão mostrando aqui uma marca de maturidade, que eles não estavam levando as coisas para o pessoal, sabe? Eles estavam anunciando uma mensagem que não era eles mesmos, mas eles estavam anunciando uma pessoa de Jesus. E as pessoas não queriam Jesus. Então, não significa que as pessoas não queriam eles, não significa que as pessoas não estavam interessadas neles, mas muitas vezes a gente leva isso para o pessoal. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, tá vendo? Ninguém me dá atenção, eu nunca sou escutado. Mas isso é um traço de imaturidade. E aqui, Paulo e Barnabé estão mostrando uma maturidade na fé, que eles têm consciência de quem eles estão anunciando, têm consciência da missão e têm consciência de que aquele povo não quer. Então eles vão em frente e sacodem a poeira dos pés, deixando para trás tudo aquilo que não foi bom da missão, deixando para trás aquilo que a não correspondência naquela missão. Porque muitas vezes nós vemos aí pessoas, até pregadores, pessoas, lideranças, que por imaturidade na fé vão se abatendo e se entristecendo, querendo deixar de falar, querendo deixar de fazer, querendo deixar de ministrar, porque as pessoas não correspondem. Simplesmente siga em frente, porque nós não anunciamos a nós mesmos, nós não nos promovemos, mas nós falamos de uma pessoa, que é Jesus. E ele deve ser anunciado. Se a pessoa que está recebendo a mensagem não quer receber, ok, eu sigo em frente e vou procurar alguém que queira receber. Vou continuar a anunciar para alguém que queira escutar. Vai dizer também que os discípulos ficaram cheios de alegria e do Espírito. Porque, mais uma vez, a gente vai vendo sempre os apóstolos dando esse testemunho de se verem como um cumprimento da promessa de Deus. Sempre, sempre. Eu acho que Mateus 5, e aí eu esqueci o versículo, deve estar gravado no coração deles. Felizes aqueles que forem rejeitados por causa do meu nome. Felizes aqueles que forem acusados, que sofrerem perseguições por conta do meu nome, porque deles será o reino dos céus. Então, os discípulos estavam indo embora alegres porque foram rejeitados. Olha que interessante, alegre por ser rejeitado. Mas é porque eles entenderam, como eu já disse, pela maturidade na fé, que não eram eles que estavam sendo rejeitados, mas era a mensagem que eles anunciavam. Então não é levar para o pessoal. Se você não anuncia você mesmo, se você não tem interesse em se promover, se você anuncia a alguém, essa pessoa de Jesus, quando a pessoa rejeita, ela não rejeita você, mas ela rejeita a mensagem. Então não é nada com você. E além disso, ser rejeitado, ser blasfemado, ser deixado de lado, é um cumprimento de uma promessa de Jesus. Então, a alegria é de saber que eu sou o cumprimento de uma promessa de Jesus, porque eu estou vivendo essa radicalidade, esse extremo do Evangelho na minha vida. O Salmo responsorial vai dizer, saber que o Senhor, só Ele é Deus, nós somos seu povo e seu rebanho. Em primeiro lugar, saber que só o Senhor é Deus, então só Ele é digno de louvor, só Ele é digno de ser incensado, só Ele é digno de toda glória e de toda honra. Isso traz uma liberdade para cada um de nós, porque se o Senhor é Deus, eu vou dar o meu louvor a Ele. A minha honra e minha glória é a Deus. Eu vou incensar somente a Ele. Mas muitas vezes nós estamos glorificando pessoas, problemas, situações. Nós incensamos. Quantas pessoas a gente não incensa, né? Porque temos interesse em conseguir alguma coisa. Às vezes eu vejo... vou falar isso. Às vezes eu vejo pessoas que... não, mas é que eu preciso de tal situação, eu preciso de tal coisa. Aí vão incensando pessoas na paróquia, vão exaltando, elevando pessoas na paróquia porque precisa de algo. Nós precisamos de Jesus. Se aquela pessoa precisa que você incense ela para que ela ajude a igreja, para que ela faça alguma coisa pela igreja, por Jesus, aquela pessoa não entendeu nada do Evangelho. Essa pessoa não entendeu nada e você não pode fazer manutenção de vaidades, fazer manutenção de soberba, fazer manutenção de sei lá o que, de pecados e de maluquices da cabeça dos outros. Então, se a pessoa precisa que você incense ela para ela dar o dízimo, incense ela para ela amar Jesus, tá errado. Deixa ela embora e segue a vida, porque o Senhor vai providenciar de outra forma para que isso aconteça. Às vezes acontece nas nossas pastorais. Não, padre, tem que tratar assim fulano, porque... Não, fulano precisa ter uma experiência com Jesus e ser impactado pela verdade. Por que eu vou manipular a verdade? Por que eu vou tratar diferente uma pessoa? Não, tem que tratar bem fulano, tem que agradecer, tem que fazer... Eu nunca gostei desse negócio.
Mas por aqueles que eu passei, ficavam, tem que agradecer fulano porque ele doou. Tá bom, obrigado. Deus abençoe a pessoa. Mas não precisa fazer palco, incensar. Só o Senhor, saber que só o Senhor, Ele é Deus. Então só Ele vai ser incensado. Só Ele vai ser incensado, só Ele vai ser louvado, só Ele vai ser glorificado. Os outros a gente diz um obrigado. Às vezes até diz, para algumas pessoas até digo, parabéns por ter feito o mínimo. Tá bom? A gente tem que também trazer a pessoa para essa realidade, porque às vezes a pessoa está fazendo o mínimo e está achando que é um suprassumo. Nós temos que, às vezes eu digo também, obrigado. Obrigado. Pronto, que é a educação. É o que pede. Mamãe me ensinou. A educação é aquilo que basta, né? Então, valeu. Obrigado. Tamo junto. Deus abençoe. Mas não precisa, sabe? Dessa coisa toda, botar faixa na rua, fazer não sei o que. Só o Senhor deve ser incensado, porque só Ele é Deus. Também vai dizer que nós somos seu povo e seu rebanho. O povo, todo povo, uma nação, toda nação tem um governo, uma direção. Então, quando nós dizemos que nós somos o povo de Deus, nós damos a Ele o governo. Então, quem governa a minha vida, saber que o Senhor só Ele é Deus, nós somos seu povo, é que Ele tem o governo da minha vida. Então, é Ele que me governa e somos do seu rebanho, porque o rebanho tem um pastor que conduz. Então, o Senhor, Ele governa a minha vida e Ele me conduz. Então, eu preciso me deixar governar, que é outra dificuldade da igreja, e se deixar governar, porque nós somos muito cheios de si e não deixamos com que o Senhor nos governe, e deixar Ele conduzir, porque a gente quer ter as rédeas, mas as rédeas da vida, a condução da minha vida precisa estar nas mãos do Senhor, para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer. Se eu tenho as rédeas, eu tiro da mão de Deus o governo da minha vida, e eu vou dominar, eu vou conduzir e vou fazer. E onde Ele fica? Sei lá, em qualquer lugar perdido. Então entreguemos nas mãos do Senhor as rédeas da nossa vida, para que Ele possa governar e conduzir. A segunda leitura vai dizer que aquele povo que está diante do trono e adorando o Cordeiro é o povo que passou pela tribulação. É o povo da tribulação. Só que não é só o povo que vive tribulação. Porque senão você pode achar, eu vivo muitas tribulações, então eu vou para o céu. Não. É quem se santificou nas tribulações. É quem soube aproveitar as tribulações como uma oportunidade para se voltar para Deus. Quem soube aproveitar as tribulações como uma oportunidade de ser mais de Deus. Porque se fosse assim, qualquer um que está sofrendo uma tribulação aí, iria para o céu. Não. Não é tão fácil assim. Como diz o Evangelho, a porta é estreita. Então não é qualquer um que vai passar. Então não é somente viver uma tribulação, mas é viver a tribulação com Deus, deixar Ele se santificar, voltar o meu coração e o meu olhar para Ele, deixar a obra dele acontecer na minha vida. Isso é passar pela tribulação com o Senhor, ressignificando a minha tribulação pelas lágrimas e com dores, por amor a Deus, por uma nova oferta, por um novo sacrifício que eu ofereço ao Senhor. E o Evangelho de hoje, a gente vai analisar, apesar dele ser bem pequenininho, algumas frases muito importantes. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Ou seja, isso é ter parte com Deus. Porque as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Mas isso é uma marca de intimidade. Porque a ovelha que é íntima do pastor, a ovelha que caminha com aquele pastor, a ovelha que é próxima, íntima daquele pastor, ela reconhece a voz. As outras, quando o pastor fala, elas dispersam, elas fogem, elas saem correndo, porque é uma voz estranha a elas. Então nós precisamos nos acostumar com a voz de Deus. Nós precisamos nos acostumar com a voz de Deus que precisa falar ao meu coração, aos meus ouvidos. Escutar a voz de Deus é viver esse processo de estar acostumado com Ele. Só que se eu não rezo, se eu não leio a palavra, se eu não vou à missa, se eu não tenho intimidade com Deus, eu não reconheço a voz dele. E aí fica aquela dúvida no coração. Será que isso é de Deus? Ai meu Deus, é da minha cabeça ou é de Deus? É porque muitas vezes não estamos ainda na intimidade para reconhecer a voz do pastor. Por isso que a gente fica agitado. Porque as ovelhas que não conhecem o pastor, as ovelhas que não têm intimidade com o pastor, elas se dispersam, elas se agitam. Agora, a ovelha que tem a ovelha íntima, a ovelha que fez uma experiência com o pastor, a ovelha que fez a experiência de estar nos ombros, escutando a voz dele, sendo ensinada, se acostumou com aquela voz, quando ele fala, ela vai. Então, as minhas ovelhas escutam a minha voz, é esse convite, esse chamado de Deus a uma intimidade com o Senhor, a estarmos mais perto dele, para nos acostumarmos com essa voz, para nos acostumarmos com os sinais que ele dá. Porque muitas vezes ele não vai falar, mas ele vai deixar pistas e sinais na nossa vida, e que nós vamos reconhecendo. Só que se não somos íntimos, se não sabemos a maneira com que Deus procede, se não sabemos a maneira com a qual nos relacionamos, se não criamos uma relação com Deus,
uma maneira de se relacionar com Ele, a gente não reconhece Ele. E aí vamos fugir, vamos ser dispersos, vamos ser qualquer coisa. Mas não seremos as ovelhas do redil do Senhor e sob o seu pastoreio. Então só quem está acostumado com a voz dele é que segue. Só quem se esforça pela intimidade, por buscar o Senhor, é que segue. As outras reclamam, fogem, são arredias, se acham abandonadas. Também ele vai dizer, eu dou-lhes a vida. Eu lembro que a minha monografia foi feita na teologia, foi feita justamente sobre esse texto. E aí o verbo que é usado, porque existe o verbo dar propriamente, mas o verbo que é usado aqui não é o verbo dar, mas é o verbo colocar à disposição ou submeter. Porque quando a gente dá, o verbo dar marca que eu dou aquilo que eu tenho, né? Me dá aí R$5? Não tenho, mas se eu tenho, eu posso dar. Agora o verbo colocar à disposição e submeter, imagina, eu submeto a minha vida pelas ovelhas. Então é muito mais do que dar. Quando você submete, você está dando aquilo que você tem, o que você não tem. Você está dando tudo. Tudo que se tem é colocado à disposição. Eu estou submetendo, eu estou oferecendo. Eu ofereço, eu entrego a minha vida pelas ovelhas. Então, o Senhor, Ele nos entrega tudo que Ele tem. Ele coloca tudo à nossa disposição. Ele não mede aquilo que Ele nos entrega, mas Ele oferece tudo para nós, para que nós tenhamos a vida eterna. Então isso precisa nos ajudar a fazer uma experiência de amor com o Senhor. Porque quem é que coloca tudo à nossa disposição? As pessoas hoje nos dão aquilo que sobra. Quando dão? Porque tem gente que nem está dando mais, porque quer reter, quer guardar. Né? Os medos e as inseguranças de hoje vai fazendo a gente reter, guardar, não colocar, não dar nada para os outros. Uma pessoa pede alguma coisa, não tenho. A gente já vai até no automático respondendo. Mas Deus submete tudo e entrega tudo nas nossas mãos. Ninguém arranca das minhas mãos. Ou seja, ninguém separa, estamos unidos a Deus, porque fomos adquiridos pelo preço do seu sangue. Jesus derramou o seu sangue na cruz para nos adquirir por um preço altíssimo, o preço de sangue, que é o maior dos preços a serem pagos. Nada se compara a esse sangue que foi derramado por nós, a essa experiência do amor. Então ninguém te rouba de Deus. Nem a morte, nem o demônio, nem o inferno pode te roubar de Deus, porque o sangue precioso de Jesus foi derramado. Só que muitas vezes eu me afasto de Deus, pelas minhas faltas de experiência, pela minha dúvida da misericórdia, pela minha dúvida de fé. Eu vou me afastando de Deus. Eu vou me esquivando da presença do Senhor. Ele que derramou o seu sangue para adquirir a minha vida, para me dar vida eterna, e eu vou me esquivando dele. Então hoje, nesse quarto domingo da Páscoa, é tempo de voltarmos ao redil, ao lugar do cuidado, ao lugar do amor, ao lugar da cura da ferida. É o lugar também onde ele quebra as nossas pernas, para nos colocar nos ombros. Mas aquele que quebra nossas pernas, ele também cuida da ferida. Ele não é interesseiro como talvez os cuidadores ou os ladrões. Porque talvez um cuidador de ovelha, ele ainda é interesseiro, porque ele cuida daquela ovelha para tosquiar ela. Mas o Senhor cuida de nós para nos guardar e nos preparar para o céu. Então essa é uma maravilhosa experiência de amor. Nós não estamos sendo cuidados por alguém que é interesseiro, que quer tirar algo de nós, como tirar a nossa lã para vender, para ganhar dinheiro. Porque o preço já foi pago pelo sangue de Jesus. Então ele não tem o único interesse, que na verdade não é interesse, mas o único desejo de Deus para cada um de nós é que possamos permanecer com Ele e perseverar até o céu. Então busquemos fazer essa experiência com o Senhor nesse domingo, de nos abandonarmos dele, deixar Ele cuidar, Ele governar a nossa vida e nos conduzir para o céu, cientes de que teremos sofrimentos, mas nos santificamos pelos sofrimentos com Ele, cientes de que Ele quebra as nossas pernas muitas vezes, mas cuida da ferida. Quebra as nossas pernas como pedagogia, para que aprendamos a estar mais perto e escutar a voz. Porque de pernas quebradas você não pode fugir. Então permaneça com o Senhor, seja formado, forjado para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.